saber coisas diferentes a respeito daquilo que a gente já sabia, né? Alguém veio reclamar comigo que esse camarada que eu botei na capa da divulgação não era Abraão, né? Que era o Noé da novela. Eu tô nem aí para novela, o cara tem cara de Abraão. Vocês que veem novela sabem que ele era o Noé. Eu não vi, eu não sabia. Para mim tem barbinha, é velhinho, já serve como Abraão, tá bom? Vocês também estão demais, né? Não dava para começar o estudo com Noé, porque Noé ainda não é povo de Israel, né? O povo de Israel começa com Abraão. É por isso que a gente vai abordar de Abraão para cá. No começo desse estudo, é claro que enquanto esse povo ainda não é um povo, enquanto esse povo é uma família, a gente vai falar assim mais detalhadamente sobre indivíduos. Então, a gente vai começar falando de Abraão. Semana que vem a gente vai falar dos patriarcas de uma maneira geral, Isaac, Jacó. A gente já vai entrar semana que vem, provavelmente, no motivo pelo qual esse povo vai parar no Egito. Só que a gente não vai contar essas histórias individualmente, tá bom? Eu, por exemplo, existem uns 12, 13 capítulos que contam a história de José. Mas eu não vou me prender à história de José. Quando eu for falar sobre José, eu vou falar aqui alguns versículos mostrando para vocês que ele foi vendido, que ele foi parar no Egito, que ele virou governador, e por isso a família de Jacó vai para o Egito, sabe? Eu não vou poder contar os pormenores para a gente conseguir prosseguir, tá bom? É claro que nesse começo, até esse povo se tornar um povo mesmo, esse povo vai se tornar povo de verdade só lá no Egito, porque até ele chegar no Egito, ele é só uma família grandona, ele é uma grande família, que não é a grande família lá do seriado de TV, mas é uma grande família. Aí a gente vai falar um pouquinho de indivíduos. Depois que ele virar um povo, a gente vai falar dos indivíduos, mas sempre focando no povo. Como que está o povo naquele momento? Não tem como falar, por exemplo, da peregrinação no deserto sem falar de Moisés. Mas o foco é o povo. Qual era o momento do povo? O que aquele povo estava vivendo? Quais eram os costumes do povo? O que eu quero tentar trazer para vocês aqui é o que está na Bíblia e, de repente, a gente não percebeu. O que está na Bíblia a gente já sabe. E o que, de repente, não está na Bíblia, mas está na história, na arqueologia, para a gente conhecer um pouquinho melhor e entender como que as coisas funcionam. Vai ser legal essa nossa caminhada, porque depois de presenciar, de assistir esse tipo de estudo, quando você for ler esses textos, a sua imaginação já vai funcionar melhor. Sabe quando a nossa imaginação falha porque a gente não conhece muito bem? É igual locutor de mercado, né? Ele fala, nossa, esse cara deve ser bonitão, olha que voz linda. Aí já teve essa sensação? Entrar no mercado, cara, açúcar União, R$4. Aí tu fala, cara, esse cara deve ser muito pintosão. Aí tu chega, filhote de cruz credo. Só Jesus. A gente faz isso com a Bíblia. Às vezes a gente imagina uma coisa, mas aí se a gente ler com mais atenção, a gente vai perceber que é diferente. Quer ver? Quantos anos você acha que Daniel tinha lá na Cova dos Leões? Você imagina Daniel com quantos anos? Eu imaginava também essa idade, 30, 37. Teve uma época, quando eu era da sua idade, eu achava que ele devia ter uns 17, 18, achava que ele era mais novo. Só que aquilo ali já é o terceiro reinado que Daniel está ali na Babilônia. Ou seja, Daniel, no mínimo, tinha 50, 60 anos. Só que a gente, por não saber, por não prestar atenção, a nossa imaginação trabalha de uma maneira diferente. Então, o legal desse estudo é que a próxima vez que a sua imaginação começar a pensar num texto bíblico, você já vai pensar de uma maneira mais certinha, né? Vamos ao chamado de Abraão. A gente leu esse texto até uma certa parte. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação,
o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse texto é um texto bem conhecido, é Deus chamando ou confirmando a Abraão o seu chamado para que ele vá para uma terra desconhecida. Aí está o primeiro perrengue que Abraão teve que passar, porque a gente gosta de ouvir a voz de Deus e a direção de Deus, mas a gente gosta mais quando Deus fala para onde a gente tem que ir, né? Olha, você precisa ser membro da PIB de Cosmos. Glória a Deus, Senhor, o Senhor está me dando a direção. Né? Coisa boa? Olha, eu quero que você vá na viagem missionária lá na Palestina, que a igreja vai fazer dia 17. Aí você, amém, eu vou lá naquele aniversário daquela igreja, lá vou abençoar. No dia 17 estarei lá. É ótimo quando a gente tem uma direção assim. Agora é quando Deus fala assim, olha, vai. Para onde? Vai andando aí. Segue firme. Segue firme. Confia em mim? Confia? Então vai. Eu vou te mostrar. Que horas você vai mostrar? Se o Abraão se chamasse Samuel Wesley, ele pergunta, que horas? Quando? No meio do caminho? Daqui a 2 dias? Né? Vai. É fé. Outra coisa que a gente imagina, o que vocês acham que Abraão, a família de Abraão era? Pai de Abraão, era Terá. Eles não eram monoteístas. Esse negócio de monoteísmo significa acreditar em um único Deus. É o monoteísmo. Abraão é o primeiro que, entre aspas, inventa isso, né? Porque os pais de Abraão, a nação lá de Abraão, daqui a pouquinho eu vou mostrar um mapinha para vocês, esse pessoal acreditava em um montão de coisa. Os pais de Abraão, provavelmente, além de acreditar no Senhor, acreditavam no Deus Lua. Eles tinham esses pensamentos. E é por causa dessa humanidade começando a se perder naquilo que Deus havia ensinado, porque qual é o problema que começa a acontecer ali antes de Abraão? O que a Bíblia ensina antes de Abraão? A Bíblia mostra a criação, depois a Bíblia mostra o dilúvio, porque a humanidade estava um caos. Aí nasce, a humanidade renasce através de Noé. Não foi isso que a gente conhece a história? E aí, quando essa humanidade renasce ali através de Noé, o que vai acontecer logo depois do dilúvio ali? A terra se enche de novo e aí o povo inventa a bendita da Torre de Babel. Na Torre de Babel, é a história que vem antes de Abraão. Na Torre de Babel, Deus confunde as línguas e agora esses povos passam a não se comunicarem tão bem mais, porque cada um fala uma língua. Esse povo, agora dividido na sua língua, está com um problema muito sério. E que problema é esse? Como é que a mensagem de Deus vai continuar sendo espalhada? Quem serão os representantes de Deus? Dessas novas línguas que estão surgindo, quem é que vai ser o pregador? Aquele que vai falar de Deus, dos propósitos que Deus tem? Quem? Ninguém. Aí Deus fala assim, eu vou criar um povo novo. Eu não vou adotar um povo, eu vou criar do zero um povo. E aí ele escolhe Abraão. Por que Abraão? Não sei. Não dá para saber por quê. Talvez porque ele tenha enxergado em Abraão a certeza de que Abraão atenderia o chamado dele. Se fosse o Samuel, não atenderia. Se fosse outro, não atenderia. Em Abraão, ele percebeu que havia potencial de fé para crer. Por isso que a gente chama Abraão como o pai da fé. Não é nem porque Abraão era um camarada super fantástico, assim, igual algumas pessoas acreditam. Mas é porque Abraão é o primeiro a acreditar dessa maneira, assim, a ser revelada, como vai ser a Abraão e seus descendentes, que é uma fé que chegou até a gente. Nós somos descendentes da fé de Abraão. E aí Deus chama a Abraão nesse sentido, de que ele não tinha ali a família perfeita, já não era um adorador exclusivo do Senhor, passa a ser a partir desse momento. A gente vai ver na caminhada de Abraão, se é que a gente vai focar nesse assunto, talvez eu não foque, que Abraão encontra com pessoas que já criam em Deus. Melquisedeque é um exemplo. Abraão dá de cara com Melquisedeque e a Bíblia fala
que ele encontra com Melquisedeque, e Melquisedeque já era um sacerdote do Deus vivo. Ou seja, já era o sacerdote do Deus verdadeiro. Ou seja, Deus também se revelou a outras pessoas. Mas para início desse povo, Deus queria Abraão. E a partir de Abraão é que as coisas vão acontecer. Esse chamado de Abraão tem umas bênçãos ali escondidinhas no texto. Não sei se vocês perceberam. Tem bênçãos ali. Ou seja, você vai me obedecer, você vai ter fé, você vai acreditar que eu vou te mandar para um bom lugar, porque você está saindo da sua terra sem saber exatamente para onde eu estou te mandando, mas tem as coisas boas também nisso, né? Passa aí, Gustavo, para a gente ver as bênçãos que esse texto traz a respeito de Abraão. Primeiro, ele seria pai de uma grande nação. O texto lá no verso 5, 4 ou 5, que a gente não leu agora, mas leu no começo do culto, vai dizer que Abraão tinha 75 anos. Mas não era pai. Abraão tinha 75 anos, mas não era pai. Primeira bênção que ele ouve de Deus: se eu vou ser pai de uma grande nação, pelo menos um filho eu vou ter, né? E Deus concede a Abraão um filho? Quantos filhos Abraão vai ter? Não. Dois também não. Não. A gente vai ver então semana que vem. Não. Quantos já viu? Porque a gente lembra de Isaac e alguns alunos do EBD lembram de Ismael. Quem? A outra quem? Agar? Não. Não, você está confundindo com Jacó. Tá não? Não. Não. A gente vai ver então, tá? Mas eu sei o número, ninguém chutou o número certo, mas não fica chutando não, que daqui a pouquinho vocês vão acabar com os números, tá bom? Abraão não tem só 2 filhos, a gente lembra de 2. O bom aluno do EBD lembra de Isaac e Ismael, mas tem mais. Foi. Então, mas ninguém tinha falado ainda, deixa quieto, daqui a pouquinho a gente chega lá. Então, Abraão tem mais filhos ali, sabe? Mas a gente não lembra. A maioria só lembra de Isaac e de Ismael. Mas vamos lá. Ele seria pai, já é uma coisa boa. E Deus supera as expectativas de Abraão, porque a Bíblia fala que ele seria pai de uma grande nação, mas na verdade Abraão é pai de algumas nações. Dentre essas nações, 2 muito grandes: os filhos de Israel e os filhos de Ismael, que também é uma nação muito grande. Aliás, a gente talvez não fale, mas eu vou falar agora para não passar despercebido. Quando a gente vê o povo de Israel brigando lá com todos os árabes, com todos os seus vizinhos, que eles não sabem nem como é que começou essa briga, começou com Abraão. São 2 irmãos brigando. Os descendentes de Ismael com os descendentes de Isaac, que vêm a se tornar os filhos de Israel, né? São conhecidos como Israel porque nascem também de Jacó, e Jacó muda de nome, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, primeira bênção que ele recebe, ele é pai de uma grande nação. Outra bênção, Deus o abençoaria. Deus o abençoaria. Abençoaria ele e a descendência dele. Ou seja, os filhos de Abraão são abençoados por Deus. Irmãos, é impressionante como eu já pude constatar isso. Assim, as pessoas que são, de fato, herdeiros. Só se você parar para pensar no Estado de Israel. Um Estado que foi reinaugurado depois da Segunda Guerra Mundial, depois de uma perseguição intensa. Se você já viu o filme sobre o Holocausto aí, você sabe o quanto os judeus sofreram. E é um Estado reinaugurado, uma nação recente, mas já é uma nação abençoada. Você vê assim, exército de Israel, poderoso, tecnologia, Israel. É um negócio assim impressionante, como Deus os abençoa. Um lugar onde você hoje em dia praticamente não vê moradores pedintes na rua, moradores de rua, porque as pessoas prosperam. Eu já tive uns 3 ou 4 patrões, chefes de empresa, que são descendentes de judeus. Você tem uma ideia? Ou seja, é uma bênção que perpetua. Deus
cumpre a sua promessa. Deus os abençoaria. Abraão seria uma figura mundial. Aí a gente não precisa nem falar, né? Isso aí aconteceu lá no Oriente Médio e nós estamos aqui mais de 4.000 anos depois falando de Abraão. Como é que pode? Eu vou morrer, irmão, vai dar 4 anos, ninguém nem vai lembrar meu nome. No dia que eu morrer. Agora, Abraão, 4.000 anos depois, tem gente lembrando dele. Ele seria uma bênção para outros. Ou seja, através de Abraão, outras nações, mesmo que não fossem os seus descendentes, aqueles que crescem seriam abençoados. Por isso que as bênçãos seriam compartilhadas. Olha que coisa incrível. A gente foi abençoado por Abraão. Eu acho que a maior bênção da nossa vida veio de Abraão. Alguém arrisca? Qual é a maior bênção da nossa vida que veio de Abraão? Hein? Se você falar sua esposa, ela vai te dar um beijo, mas vai estar errado. Hein? Qual é a maior bênção da sua vida? Uma pessoa que é a maior bênção da sua vida? Jesus. Jesus veio de Abraão. Jesus é descendente de Abraão. Então, o maior presente, a maior bênção que a gente podia receber foi Jesus que veio de Abraão, ou seja, da semente de Abraão. É até bem legal, porque assim, aquela visão que a gente tem, olha, estamos em Gênesis e eu vou falar lá de Apocalipse. Aquela visão que a gente tem de no céu uma mulher grávida fugindo do dragão, que muita gente acha que é Maria, não é Maria. Aquela mulher com dores de parto, prestes a dar à luz, representa Israel, representa o povo de Israel. E quando ela dá à luz, essa mulher dando à luz, esse povo dando à luz a uma figura simbólica, é Jesus, que é o que vai esmagar a cabeça da serpente, que é a promessa que Deus fez lá em Gênesis, no comecinho, capítulo 6, 7 ali, na queda do homem, é isso, 6 ou 7, o 4? Agora me perdi todo, mas eu acho que é capítulo 6, da queda do homem, que Deus fala que no meio da condenação que a mulher está sofrendo ali, porque comeram do fruto, aí Deus começa a falar, agora homem, você vai trabalhar, com o suor do seu rosto você vai tirar seu alimento da terra, e mulher, você agora vai dar à luz com dores de parto, não vai ser um negócio tranquilo, vai doer, vai ser ruim. E aí ele fala, mas a semente da mulher um dia vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, não necessariamente de Eva, né? A semente de uma mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E lá no livro de Apocalipse é representado por Israel ali, com dores de parto, sendo perseguidos. Quando a gente entrar no período interbíblico é aquele momento ali onde acaba o Velho Testamento antes de começar o Novo. Nas Bíblias antigas, talvez você tenha uma Bíblia antiga em casa e possa constatar, as Bíblias antigas, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tinham 3 páginas em branco. Lembram disso, pessoal mais velho? Se você lembra, você tem mais de 40 anos, parabéns. As Bíblias tinham 3 páginas em branco. Essas páginas em branco representavam os 300 anos sem profecia. Eram 300 anos de silêncio de Deus. Só que teve coisa que aconteceu ali naqueles 300 anos. Por exemplo, na Bíblia Católica tem o livro de Macabeus, que é um livro histórico, a gente pode considerar ele como um livro histórico, a gente só não considera ele um livro inspirado por Deus, mas ele é considerado um livro histórico, e conta da revolta dos Macabeus, como esse povo sofreu, como essa mulher sofreu com dores de parto. Então, a gente tem aí, olha só como a gente fez um passeio na Bíblia só para falar das bênçãos de Abraão, né? Vamos prosseguir, senão eu não consigo terminar, e olha que eu nem preparei tantos slides assim, porque eu sabia que a gente ia se prender. Mas é importante a gente ter essa visão. A gente está lendo um texto aqui que está falando que Abraão e a sua descendência vai ser abençoada, que outras famílias serão abençoadas, e aí eu já fui, olha, Jesus nos abençoou, é da semente de Abraão, esse Jesus é o bebê que nasce dessa mulher, que esmaga a cabeça da serpente, tudo isso que eu estou falando. Eu viajei aqui na Bíblia, eu espero que vocês não estejam aí muito confusos, né? Deu para entender por que eu quis falar dessas bênçãos, né? Porque é importante. Passa aí, por favor, a gente já viu as bênçãos de Abraão. Quem sentou mais perto vai conseguir enxergar melhor, quem chegou mais longe se deu mal. Por isso que eu falo para vocês sentarem na frente.
Mas olha só, Abraão, dessa vez eu não vou cair, porque outro dia eu quase caí. Abraão sai daqui, de Ur. A Bíblia chama de Ur dos Caldeus, mas hoje esse lugar é chamado de Iraque. Abraão é iraquiano. Se ele tivesse nascido, é o Iraque, ali perto do Golfo Pérsico. Ali, olha. Esse mapa está em inglês, mas eu consigo traduzir. Hoje é o Iraque. Aí, Abraão vai sair dali. Aí existe a primeira dúvida na Bíblia. Primeiro, porque no capítulo 11, depois que termina a história da Torre de Babel, fala que Terá, o pai de Abraão, junto com os seus filhos, ele vai para Harã. Aí tem gente que acha que aqui em Ur, Abraão já ouviu o chamado de Deus, que Deus iria, e eles foram juntos para Harã. Tem gente que acha isso, tá? Tem gente que não, que acha que essa peregrinação de Ur até Harã, porque ele chega em Harã, Abraão chega em Harã, chega a família toda, o pai dele está lá, está todo mundo lá, as mulheres do pai, os servos do pai, está a família toda. Aí, a Bíblia aqui vai dizer, no capítulo 11, dá a entender que quando Abraão escuta isso que a gente leu agora, do chamado dele, ele está em Harã. E dali em diante, ele deixa o pai ali e continua a caminhada. Por que que tem essa dúvida? Porque lá no livro de Atos, Estevão, quando está sendo apedrejado, Estevão fala que Abraão saiu de Ur. A gente sabe que ele é de Ur, mas Estevão fala que ele recebeu o chamado em Ur. Então, a gente fica nessa dúvida, se ele recebeu o chamado mesmo, esse capítulo 12 que a gente leu, se ele recebeu em Harã, se ele recebeu em Ur, quando foi que ele recebeu? Certo é que a partir de Harã, me dá a sensação de que ele já tinha ouvido a voz de Deus em Ur, convence a família dele toda a ir para Harã, e chegando em Harã, Deus fala para ele, larga a sua família e vai para o lugar onde eu vou te mandar, e a partir dali ele obedece. A partir dali ele fala, então tá bom, então é para eu daqui seguir sem papai, eu vou continuar minha caminhada. Ló acompanha ele, mas é uma coisa meio que é impossível de negar, porque é um sobrinho que não tem mais seu pai e fala, eu vou com você, tá bom, vem. Então Abraão não sai, é um outro erro que às vezes a gente pensa, que Abraão saiu com uma mão na frente e outra atrás, e foi sozinho nessa caminhada, ou só com Sara, não foi. Abraão ia com uma comitiva, eram bastante barracas, assim, tendas, como é que se chamava aquelas carroças com uma casinha atrás ali, hoje em dia chama de home, alguma coisa, né? Oi? Motorhome, então tinha um monte de motorhome seguindo Abraão, tinha um monte de carroça seguindo Abraão. Uma outra coisa que eu queria que vocês entendessem aqui, se Deus queria que Abraão viesse para cá, onde no futuro vai ser Jerusalém, agora não é nada, está aqui Jerusalém, mas nessa época de Abraão não era nada, né? Era um lugar chamado Betel, Siquém, era aqui, olha, onde está Shechem em inglês, é Siquém, e aqui Betel, aqui embaixo. Se o destino de Abraão era aqui, nesse lado aqui, em Canaã, por que ele não vem direto? Por que ele não faz o caminho mais curto, né? Fez um caminho mais difícil? Não sei, quem estiver mais perto talvez vai conseguir responder melhor, porque o mapa vai dizer o desenho do mapa, ele explica para a gente isso. Olha, ele segue o fluxo dos rios, porque essa parte do meio aqui é desértica até hoje. Olha, ele segue o caminho do rio Eufrates, tem o rio Tigre, aí quando ele desce, ele já pega o Jordão, ele desce o fluxo do rio. Essa trajetória ali, não foi Abraão que inventou, era uma rota comum para quem ia fazer esse trabalho. Você não precisa decorar esse nome, mas eu decorei desde a primeira aula do seminário. Essa rota se chamava Fértil Crescente. Por isso que está lá em cima de amarelo, que eu que coloquei no mapa. Fértil Crescente. Era essa rota, que era uma rota onde você convivia com árvores,
com plantações, com lugares para você poder criar os bezerros, boi, ou seja, os animais que Abraão tinha podiam ser alimentados, e ali, quando eles quisessem, matavam um boi, matavam alguma coisa para comer, e aí a vida continuava. Se eles viessem pelo meio, eles teriam ali mais trabalho. Aqui, para você começar a se acostumar com a geografia, porque na nossa história do povo de Israel, a gente vai ver mapa o tempo todo. Para você se acostumar com a geografia, olha, a gente, depois que Abraão faz esse trajeto, quase toda a história da Bíblia, quase, tirando lá as viagens de Paulo, que o negócio vai mais para longe, mas quase toda a história da Bíblia se passa nesse pedacinho aqui, ó, daqui para cá. Olha, aqui é Jerusalém, a terra, lá em cima vai ser Babilônia, Damasco, depois a gente vai ver algumas coisas lá em cima. Aqui é o Egito e aqui é o deserto. Esse triângulo aqui é o deserto. É nesse deserto que o povo fica peregrinando depois 40 anos. Então a gente vai ver mapa quase que o tempo todo. Mas para vocês entenderem, esse deserto aqui em formato de triângulo de cabeça para baixo é a nossa referência. Ele é o deserto, tá bom? Até hoje é uma terra bem desértica mesmo. E aqui está o Egito, aqui o Rio Nilo está aqui. Então a gente vai falar de Egito, vai falar de deserto e vai falar aqui de Jerusalém, da terra de Canaã, de uma maneira geral. Esse trajeto que Abraão viveu ali é algo próximo a 1.850 quilômetros. 1.850 quilômetros. Alguém aqui é do Nordeste? Levanta a mão, temos nordestino aqui. Você é de qual lugar do Nordeste, Flor? São Luís, Maranhão. Você conhece Sergipe? Não, só de passagem. Não conhece Sergipe, Aracaju? Não, só. Então, a distância, passa o próximo slide aí, pra você ter uma ideia. A distância é mais ou menos essa, do Rio de Janeiro até Aracaju. O trajeto que ele anda. Você andando, você faz em 368 horas, se você não parar nem para comer. Se você não parar nem para comer, nem para dormir, você faz em 368 horas. Claro que ninguém consegue, né? Está morto. Mas pensa aí, se você fizer uma caminhada de 6 horas por dia, que é uma caminhada que um ser humano comum, sem ser atleta, conseguiria fazer, 6 horas por dia, divide aí por 6, 368 por 6, quantos dias demoraria? Demoraram muitos dias. Até porque Abraão ele não andava todo dia. Tinha dia que ele parava, que ele acampava, passava um tempo. A gente vai ver isso. Então, eu trouxe só para vocês verem que ele cruzaria quase do Sudeste até o Nordeste. Ele caminharia esse trajeto todo ali. Essa é a trajetória de Abraão, 1.850 quilômetros. E eu fico me perguntando, para pensar, nesse momento da caminhada, Abraão ainda não teve assim, a gente não ouve Deus falando assim, essa é a terra, nesse momento. Ou seja, ele anda isso tudo ainda sem saber se era o lugar que ele ia parar. Só quando ele vai chegar lá em Hebron, em Betel, aí Deus vai falar de novo para ele, essa é a terra que eu vou te dar. Aí ele fala, que alívio, agora sim, então é aqui que eu vou me estabelecer. É uma coisa de cansativa, só de olhar, né? Passa para mim o próximo slide, por favor, Gustavo. Aí vamos ver então os primeiros passos de Abraão nessa caminhada. Então Abraão, aí vou abrir um parênteses aqui rapidinho, porque eu ainda não falei sobre isso. Vocês estão vendo que a Bíblia chama Abraão de Abrão. Eu acho que não é segredo para quase ninguém que é crente já há algum tempo, que Deus vai mudar o nome de Abraão, né? Vai mudar para Abraão. E muda o nome de Sara também. Mas daqui a pouquinho, de Sarai também. Daqui a pouquinho a gente fala dessas mudanças. Talvez não hoje, mas em breve a gente vai tratar dessas mudanças para a gente entender um pouquinho dessas mudanças. Sim, olha, é verdade que Deus muda o nome de Abraão, de Sara, de Jacó para Israel. Quem mais Deus muda o nome? Pedro, Deus não muda o nome de Pedro, ele se chamava Simão, é um nome aramaico e o outro nome grego. Paulo, a mesma coisa, Deus não muda o nome de Paulo. Muita gente se engana achando que Deus mudou de Saulo para Paulo. Deus não muda o nome de Saulo. Desafio você achar em Atos aí o momento que Deus mudou o nome, ele não muda.
O nome Saulo é o nome hebraico e o nome Paulo é o nome grego. Ele chama de qualquer jeito. Lá no capítulo 14, se eu não me engano, a Bíblia fala assim, olha, e Saulo, que também se chamava Paulo, é só a mudança de língua, né? É como se você fosse falar João, John, José, Joseph, Samuel, Samuel, Ednir, não tem. Esse nome que inventaram para você aí. Os primeiros passos de Abraão. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, é importante você guardar essa idade. Aproveita que é perto da sua. Misericórdia. 75 anos. Sabe que a primeira coisa que me vem à cabeça, 75 anos não tem filho. Tá? 75 anos está sendo chamado para um novo projeto de Deus. Eu acho isso fantástico. 75 anos está sendo chamado para um novo projeto de Deus. Deus está falando assim, olha, eu vou te usar e você vai ser bênção para muitas nações, com 75 anos. Aí vem você com talvez menos, dizendo que Deus já fez tudo o que tinha para fazer na tua vida, né? Só Jesus. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos quando saiu de onde? De Harã. Lembra do mapinha que Harã ficava lá em cima? Ele não estava mais em Ur. 75 anos ele já estava em Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam na região. Claro que eu fui pesquisar que carvalho de Moré é esse. Por que o carvalho tem nome? Passa aí para a gente, por favor. O carvalho de Moré era um famoso santuário pagão, na região central de Canaã. Ele era um carvalho pagão, ou seja, era um altar pagão. Eles usavam esse carvalho para oferecer sacrifícios, para fazer um culto aos deuses. E Abraão para ali perto daquele carvalho. A Bíblia usa esse carvalho como uma referência, porque era um ponto de referência. Seria como se você fosse, mesmo não sendo católico, você falasse assim, não, então eu me hospedei 2 dias em Aparecida, a cidade que tem lá a Basílica de Aparecida. Você não é católico, você respeita a fé alheia, mas você sabe que a grande referência da cidade de Aparecida é a Basílica. A gente, quando viaja para São Paulo, é impossível você passar na Dutra sem ver a Basílica ao longe e se impressionar com o tamanho daquilo, né, que é um negócio enorme. E você usa aquilo como referência. A última vez que eu viajei, parei no lugar, acabei de passar por Aparecida, acabei de passar ali pela Basílica. Não tenho a fé que eles têm, mas é um ponto de referência, não dá para negar, né? Quem sabe um dia a gente faz um igrejão tão grande aqui que vira um ponto de referência. O pessoal vai passar, eu estou aqui em Cosmos, aquele bairro da PIB de Cosmos. A pessoa? A gente sonha alto. E aí, esse era o ponto de referência. Eu botei uma foto do que é um carvalho, vai que você não sabe, e aí uma foto de um carvalho, e aquela foto ali é do lugar que dizem ser o Carvalho de Moré. Essa foto está antiga, por quê? Porque esse carvalho ainda estava vivo nessa época. Em 2017, teve um pastor, que eu não vou falar o nome dele porque é um atribulado, ele foi lá e foi visitar esse carvalho. Aí ele falou assim, olha, eu tive aqui em 1990, esse carvalho estava escorado, assim, sabe, porque já estava muito velho, e ele estava escorado, assim, para ele não cair e quebrar. Só que agora, ele foi em 2017, né, 4, 5 anos atrás, só que agora eles disseram que o carvalho está morto, então só tem aquela madeira velha, seca, morta, só que do carvalho morto está nascendo um arbusto, ou seja, Deus está fazendo nascer um arbusto. Então aquele ali é o carvalho que ele visitou, que aquilo ali é na década de, sei lá, uns 100 anos atrás, dá para ver pela roupa do tiozinho ali parado, que deve ser uns 100 anos atrás. Oi? Você não tinha visto, não? Tem um tiozinho aqui, olha. Aqui. Ali, ó. E ali já tem uma parte que está escorada ali, né? Deve ter uns 100 anos essa foto.
E aí, há uns 30 anos atrás, eles precisaram escorar mais e agora o carvalho morreu. Claro, irmãos, muita coisa em Israel. Eu sei que você talvez tenha um sonho de ir para Israel, como eu tenho, um sonho de visitar, de conhecer. O pastor Richard foi, ele falou: Samuel, a gente consegue pregar pensando assim nos lugares e conhecendo os lugares, é um outro nível. Eu falei: imagino, sabe? Você falou isso só para me fazer inveja, né? Mas é um sonho ir. Só que muita coisa em Israel é assim, é estipulado, é aproximado. Muita coisa. Aqui é o lugar que botaram a manjedoura de Jesus lá em Belém. Aí tu fala: pô, como é que eles vão saber o lugar da manjedoura? Tudo bem que seja em Belém, que era um estábulo, pode ser que seja, mas pô, você descobriu o lugar onde Maria colocou a manjedoura para botar o Jesus, é uma forçaçãozinha, sabe? É igual assim, o túmulo de Jesus. Não, aqui todo mundo diz, é o túmulo, a tradição, não sei o quê. Mas não dá para ter certeza também. Então, é legal você visitar? Poxa, o túmulo de Jesus era parecido com isso aqui. Mas você entender que são simbolismos históricos. Não é exatamente um lugar histórico. Alguns não. Por exemplo, o Jardim do Getsemane é um jardim. É grande. Não dá para você saber exatamente onde Jesus chorou, onde Jesus sangrou, mas é o jardim. Foi aqui, em algum lugar. Em alguma árvore dessa aqui, Jesus se escorou. É legal, sabe? Eu não estou diminuindo a viagem para Israel, não, sabe? Eu tenho maior vontade de ir para Israel. Mas é só para você entender o simbolismo. Aí o pessoal falou que era essa bendita do Carvalho de Moré. Não dá para saber, tá bom? É interessante perceber que, apesar de ele ter passado por esse carvalho, ele já não faz nenhum tipo de culto pagão. Abraão, por onde Abraão vai passar agora, ele exalta somente a Deus. Ou seja, Abraão se torna, a partir do chamado, verdadeiramente monoteísta. Se não era, passa a ser. Então não há nenhum tipo de adoração a nenhuma outra divindade. Pode passar. Aí é o que eu falo, uma trilha de altares que Abraão consagra, mas consagra ao Senhor. Por onde Abraão passa, e a gente vai ver os patriarcas fazendo isso também, onde há uma experiência com Deus, ele levanta um altar. Glória a Deus, eu acho isso tão bonito. Assim, você tem uma experiência com Deus e ali você estabelece um marco. Ainda que de repente não seja físico, eu acho que Deus admira muito em nós a gente conseguir estabelecer marcos espirituais na nossa vida. Foi no dia que eu me batizei, foi no dia que eu aceitei a Cristo, foi naquele ano que o meu compromisso com Deus se estreitou, a minha intimidade com Deus se estreitou. Foi a partir de tal momento da minha igreja que eu vi as coisas começarem a acontecer e eu me aproximei mais de Deus. É criar um altar, porque o altar ele serve para engrandecer o nome de Deus e para lembrança, para a gente conseguir lembrar daquilo que Deus fez. Então, por onde Abraão passa, quando Deus fala alguma coisa para ele ou alguma coisa extraordinária acontece, ele faz um altar, para que quem passe ali lembre que ali Deus tratou com ele, né? Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Só agora, hein? Quando ele chega em Canaã. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. A primeira vez que fala dessa cidade chamada Ai, a gente vai ver ela de novo lá na peregrinação, quando o povo vai... Lá em Josué a gente vai ouvir falar sobre essa cidade de novo. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Neguebe. Ou seja, por onde Abraão estava passando, até Deus dar a direção para ele, ele continua consagrando ao Senhor um altar, porque é assim que ele quer lembrar do Senhor. O trajeto que Abraão está fazendo era um trajeto comum. Ou seja, Abraão provavelmente passaria ali outras vezes, lembraria do altar, lembraria de fazer um culto de ação de graças a Deus por aquilo que aconteceu. Ou seja, cada momento marcante era feito um culto. Depois Davi vai imitar isso, quando Davi traz a Arca da Aliança de volta para Israel, para consagrar um templo ao Senhor. A Bíblia fala que a cada 7 passos eles
consagravam um sacrifício, ofertavam um sacrifício de louvor ao Senhor, davam uma oferta de gratidão e faziam culto. Por isso que Samuel está imitando isso também. Cada passo importante da obra, a gente oferece um sacrifício ao Senhor, faz um culto especial para a gente celebrar o Senhor, cada vitóriazinha que o Senhor está nos dando. A próxima, dia 18 de setembro, vocês sabem, está marcado, domingo à noite, a gente vai celebrar a laje já batida em nome do Senhor Jesus. Pode passar? E aí, Abraão, o povo de Israel, agora representado por Abraão apenas, vai pela primeira vez ao Egito. É a primeira vez que ele vai no Egito. Por que ele vai? Porque Deus manda ele para uma terra, diz que aquela terra vai ser dele, mas quando ele chega, a terra está passando fome. Aí agora vocês é que vão me responder, né? Por que Deus faz essas coisas? Por que Deus tirou Abraão de um lugar, estava bem em Ur, aí vai para Arã, Arã fica bem, tudo prospera. Aí Deus manda Abraão para um lugar que não estava tão legal assim não, Canaã. Canaã está com fome, o pessoal está faminto. Podia ser a hora em que Abraão faria igual os descendentes dele e falariam assim: por que o Senhor tirou a gente de lá? Por que o Senhor trouxe a gente para cá? Né? Os descendentes de Abraão vão fazer isso. Depois, os descendentes de Jesus, não é nenhuma heresia não, tá? Jesus não teve filhos não, mas nós somos descendentes dessa fé, né, de Cristo. Os descendentes de Jesus fazem igualzinho. Ah, Senhor, mas o Senhor me tirou dali para me botar aqui está um fuzuê. Deus tem... o tempo todo. É isso aí. A gente só entende depois por que Deus permite que certas coisas aconteçam. Jesus, quer ver um outro momento que esse tipo de coisa acontece? Jesus está com seus discípulos, e aí Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: vamos atravessar o mar. É nesse mar que tem uma grande tempestade. O negócio quase vira, o barco quase vira, e Jesus está dormindo. Aí os discípulos podiam perguntar, né? Mas o senhor não é dono da natureza, não sabe de tudo? Por que o senhor mandou a gente atravessar o mar se o senhor sabia que ia ter tempestade? Mas se não tivesse a tempestade, se Jesus não tivesse mandado, a gente não teria aquele texto que termina assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente não saberia disso, né? A gente não teria esse... Então foi bom eles terem passado por aquele perrengue, ainda bem que não fui eu, mas foi bom que eles terem passado por aquele perrengue para a gente entender o poder de Deus, né? Como Jesus era poderoso. Essa foi a primeira ida dele no Egito. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é a mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Eu não vou contar a história toda, mas Abraão, de fato, Abraão não mente completamente. O problema de Abraão é a omissão. Abraão era meio irmão de Sara, de parte de pai. A gente vai ver isso lá no capítulo 20, ele compartilha isso com a gente, que ele era de parte de pai, ele era meio irmão. Sara também era filha de Terá. Só que, ele é uma omissão bem mentirosa, né? Não era só, irmã. Uma intencional. Era uma omissão sem vergonha. Que às vezes a gente se esconde... a gente se esconde atrás dessa palavra omissão para dizer que não era uma mentira. Mas ali é bem sem vergonha, né? O que acontece? Sequestram Sara. Sara quase vira mulher lá do faraó lá, dos caras lá do chefão lá do Egito. Aí Deus coloca uma praga em cima do Egito, do pessoal do Egito. Aí eles descobrem que Abraão estava mentindo, devolvem Sara: toma que a mulher é tua, toma, some daqui na minha frente. E aí Abraão volta para lá e sai. Mas é importante a gente lembrar dessa história. O que eu acho fantástico na Bíblia, aliás, muitas coisas eu acho fantásticas na Bíblia, mas o que eu acho assim maravilhoso na Bíblia é que, apesar da gente estar falando de Abraão, gente, olha o peso que esse nome tem, é Abraão, mas a Bíblia não esconde os erros. A Bíblia não esconde os erros desses homens de Deus. Eu já falei para os irmãos, eu amo a história de Davi.
Tanto que botei o nome do meu filho de Davi, tanto que eu gosto da história. Só que Davi era um sem vergonha, sem tamanho, vacila tremendamente. Mas por que a Bíblia, então, conta os podres desses caras? Para que quando a gente chega em Jesus, a gente perceba quão grandioso é Cristo. Porque não peca. Porque se tivesse pecado, a Bíblia contaria, porque conta de todo mundo. A Bíblia faz a caveira de todo mundo, mas de Jesus não faz, porque Ele é Deus, Ele é perfeito. Fala, Maula. Então. Com Abraão acontece outra vez, depois Isaac cai no mesmo erro, tem uma sucessão de mentirinhas, parece um negócio hereditário ali, sabe? Passou para a cabeça, nossa, o pai dele era tão mentiroso, ele também, olha lá, puxou o pai, que figura mentirosa. O pior é que às vezes a gente vê os filhos imitando traços de características dos pais, né, com frequência. Eu mesmo faço hoje mesmo eu briguei com o Davi, e eu falei uma coisa para o Davi, que meu pai falava para mim, e eu falava que quando eu tivesse filho eu nunca falaria. Eu nunca vou fazer isso quando eu tiver um filho. Hoje eu fiz igual. A gente imita. Então foi a primeira ida, é importante a gente lembrar dessa história, por isso que eu não passei direto por ela. Pode passar, por favor. Aí a gente vê a primeira separação, porque eles estão ali em Canaã já, e o que acontece? Abraão está tão próspero, lembra que Deus prometeu abençoar, está tão próspero, tantos animais, tantos pastores trabalhando para ele, que os pastores deles e os pastores de Ló começam a ter confusão. Não, essa terra aqui é para o rebanho do meu chefe Ló. Não, essa terra aqui é para o meu rebanho de Abraão. E aí eles resolvem se separar para não ter problema. Como Abraão tinha confiança de que Deus ia abençoar ele, Abraão chega para Ló e fala assim, vamos aqui, olha aqui, para que lado você quer ir? Você escolhe. Aí Abraão escolhe o lugar mais bonito, mais frondoso, sabe? O lugar que tinha rios, sabe? Ló escolhe, é verdade, falei Abraão. Ló escolhe o lugar visualmente mais bonito, e Abraão vai para o outro sem problema nenhum, né? Mal sabia Ló a encrenca que ele estava se metendo. E eu nem estou falando ainda de Sodoma e Gomorra, porque logo depois acontece uma guerra, e quem é sequestrado? Ló. Só Jesus, né? Vamos falar da separação primeiro. Ló escolheu para si o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo a Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Ou seja, nem sempre é bom a gente se guiar pela aparência, né? Pode passar. Aí temos o primeiro resgate, primeiro problema que Ló se mete. Aliás, era bem melhor se Abraão tivesse seguido à risca o que Deus mandou para ele, largar a sua terra, a sua parentela. Ele vai levar primo, gente. É igual cunhado. Estou brincando, meus cunhados são uma bênção, gente. Mas a brincadeira não podia passar em branco, né? Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Olha só como já estava a família de Abraão. Família não, né? A casa de Abraão, né? As pessoas, os servos e servas de Abraão. 318 homens. Ou seja, era um negócio que se você fosse chamar para um churrasco, ia te dar um prejuízo. Homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer, até alcançá-los em Dan. Aí, olha, no decorrer dos nossos estudos, faremos um momento, sugestão de nome para o seu filho ou para o seu neto. Esse é o primeiro momento, sugestão de nome para o seu filho e para o seu neto. Quem sabe, né? Quando Lucas e Keila derem... Léo e Keila derem um bebezinho aí para Kátia, Kátia terá prazer em cuidar do Quedorlaomer na sua casa. Então, Abraão alcançou Luzidã, onde dividiu os homens em grupos e o atacou durante a noite.
O exército do neto da Kátia fugiu, mas Abrão perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Ou seja, Ló já se meteu em encrenca e já foi lá Abraão a resgatar. Pode passar? É isso, a gente vai parar por aí, que bom, deu certinho, 9 horas. Próxima semana, a gente vai falar sobre a descendência de Abraão. Eu já vou antecipar na semana que vem os filhos todos de Abraão, que Kátia vai trazer a lista para você não sair daqui falando que Abraão só teve 2 filhos, porque está errado. A gente vai ver. Na semana que vem, a Kátia vai trazer a lista dos filhos de Abraão e a gente vai falar um pouquinho da descendência. É claro que a gente vai se concentrar mais na descendência por parte de Isaac, porque a gente está falando do povo de Israel, tá bom? Falaremos brevemente sobre os outros, mas vamos nos concentrar nesse povo que vai se tornar o povo de Israel. Então a gente precisa seguir a linhagem de Abraão por Isaac, tá bom? É essa árvore genealógica, esse galho da árvore que a gente vai seguir. Em alguns momentos, principalmente quando a gente for ver esse povo saindo do Egito, a gente vai se deparar com outros povos que são irmãos do povo de Israel. Porque olha só, se passa 3 gerações até Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. 3 gerações. Esses camaradas viviam pra caramba. Ou seja, quase 300 anos ali nessa geração. Esse povo vai passar 400 anos aproximadamente no Egito. Ali, uma boa parte desse período sendo escravo e a outra não, sendo povo livre no Egito. Ou seja, de Abraão até esse povo no deserto, passa ali uns 400 anos. 500, talvez até mais, 600 anos. Ou seja, já deu para os outros filhos de Abraão fazerem nações também. Então a gente vai ver o povo de Israel se deparando com nações irmãs, que deveriam se dar bem, mas não dá. O negócio não é muito bem assim. Aí a gente vai ver essa questão da descendência a partir da semana que vem. Então, na semana que vem, provavelmente a gente já chega no Egito, nos 400 anos no Egito e na libertação do povo do Egito. Tá bom? Não deve dar para falar do deserto ainda, mas a gente já começa a ver essa família grandona se tornando uma grande nação. A gente já vai ver isso provavelmente na próxima semana. Amém? É feriado, né? Próxima semana, é 7 de setembro. Costuma ter programação normal? Como é que funciona? É normal, né? Costuma ser normal, ok. Então estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, para dar continuidade a isso tudo. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que dá essa sensação de aprendizado tão bom ao nosso coração, conhecendo o seu povo, o povo de Israel, assim como nós também somos o seu povo, a igreja de Cristo Jesus. É muito bom, Senhor, para a gente poder conhecer melhor o Senhor, como o Senhor se relaciona, o que o Senhor quer de nós, quais são os propósitos que o Senhor quer para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender junto com a tua igreja. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, povo. Deus a todos abençoe. Boa noite, Gui.